Neste vídeo, eu vou te ajudar a interpretar o Forest Plot, ou gráfico de floresta, presente nas meta-análises e revisões sistemáticas. Eu sou a Prof. Dani Bertol. Bom, então vamos falar do famoso gráfico de floresta, ou Forest Plot, que é aquele gráfico que aparece, então, nas meta-análises. Inclusive, o símbolo da Cochrane, né, que é uma base de dados virtual, aonde os principais artigos que ela armazena, que ela disponibiliza, são revisões sistemáticas com meta-análise. Então, até aqui, o símbolo deles a logo deles reporta esse gráfico de floresta. Vamos entender um pouquinho, então. Primeiro, o que é uma meta-análise, né? O que ela faz? A meta-análise é um tipo de estudo que reúne todos os estudos iguais sobre uma determinada situação, uma pergunta de pesquisa, enfim, tem todo o método, que isso tem outros vídeos aqui nesse canal que vocês podem dar uma olhadinha, vou deixar o link aqui embaixo explicando o que é uma revisão sistemática e a diferença entre os tipos de revisão de literatura, mas então vai reunir todos os estudos iguais que investigaram a mesma coisa. Exemplos clássicos, né, são os ensaios clínicos testando um medicamento para um determinado desfecho. Então, imaginem que cada estudo desse, né, pegou uma amostra, obviamente, diferente e fez essa mesma análise. Quer saber lá se o medicamento X resolve um desfecho Y e todos eles são o mesmo tipo de estudo, né, ensaio clínico randomizado, por exemplo, porque existem também meta-análises de estudos observacionais. Então, pegou-se, né, tem toda uma metodologia para se fazer isso, e aqui é o resultado final, né, se chama meta-análise justamente por isso, que é um metadados, vai pegar o resultado de cada estudo e fazer um resultado final. O resultado final é justamente esse diamante aqui embaixo, né, que é mostrar, então, o que aconteceu. Se pegar todos os estudos que tem sobre isso, que usaram a mesma metodologia, a mesma intervenção, para ver o que está acontecendo, se aquela intervenção resolve ou não para aquele desfecho. E aqui, então, a gente tem o resultado final. E cada, né, linha dessa é um estudo. E aí, o que significa? Esses quadrados, né, que tem aqui dentro, que vocês podem observar que tem vários tamanhos diferentes, o tamanho do quadrado representa o peso do estudo, digamos, o tamanho da amostra do estudo. Então, quanto maior o quadrado, quer dizer que maior foi a amostra desse determinado estudo. Então, olhando aqui, muito provavelmente esse último estudo J, né, que teve o maior número amostral, o maior peso, porque é justamente vai juntar todo o N de todos esses estudos para fazer o metadado, a meta-análise. Esse risco que tem aqui, ó, é um intervalo de confiança de 95%. Se você também quer saber um pouquinho mais sobre o intervalo de confiança de 95%, em medidas de associação, também tem um vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu explico sobre isso, um vídeo exclusivo sobre isso. E essa linhazinha que tem aqui, ó, se vocês observarem, tem o número 1 aqui. Lembram que 1 é o resultado, digamos, de uma medida de risco, uma medida de associação, risco relativo, né, que é o que se usa em ensaios clínicos randomizados, dizendo que não tem nem risco e nem proteção, ou seja, aquela intervenção, aquele fator em estudo não oferece nem risco e nem proteção para aquele desfecho. Então, por isso, né, ele sempre vai ser a nossa linha de prumo, vai estar marcado aqui. Então, lembrando do intervalo de confiança, para ele ser estatisticamente significativo, ele não pode passar pelo 1. Então, esses estudos que passam pelo 1 aqui, que é a nossa linhazinha aqui de prumo, quer dizer que eles não são estatisticamente significativos. Então, esse primeiro não é estatisticamente significativo, esse segundo é porque ele não passa. O estudo C, ele passa pela linha, então não é significativo, e assim por diante. Tá? E o resultado final, ó, vocês vejam aqui, à esquerda aqui do vídeo, a gente teria um cenário de proteção, e à direita a gente tem um cenário de risco, né? Claro que tudo depende da interpretação de como o estudo foi feito, mas aqui está mostrando que esse diamante, né, o resultado final, ele deu uma associação de risco, né, tá para o lado direito, e como ele não encosta nessa nossa linha de prumo, ele é estatisticamente significativo, porque se ele tivesse mais para cá, encostando ou passando pelo 1, também ia nos dizer que o resultado final, né, da meta-análise não tinha dado estatisticamente significativo. Agora, eu vou mostrar para vocês 2 exemplos de questões de prova de residência que vai ajudar a entender um pouquinho melhor
esses gráficos, né, o que é perguntado nessas provas. Então, esse primeiro exemplo aqui. Ao participar de um congresso internacional, você assiste um palestrante expor os resultados de sua meta-análise sobre uma droga para um tratamento específico. Ao analisar o gráfico Forest Plot, é correto interpretar. Bom, aí ele dá o gráfico aqui, e nesse caso, ó, já ficou mais fácil ainda, ele dá o intervalo de confiança de 95% e até o peso do estudo. Então, ele já fez toda a interpretação para a gente. E aí, ele dá as alternativas aqui. Bom, então, vamos ver, ó. Letra A, o resultado final da meta-análise não foi estatisticamente significativo. Então, vejam aqui, o nosso diamante está para cá, não está encostando nem passando pela nossa linha de prumo aqui, pelo 1, então quer dizer que ele foi estatisticamente significativo, sim. E se a gente olhar o intervalo de confiança aqui, ó, 0,60 a 0,81 não passa pelo 1, então é estatisticamente significativo. Então, a letra A está errada. O estudo B, com maior impacto no resultado final da meta-análise, foi o 5, né? O estudo com maior impacto. Vamos ver o 5, esse aqui, ó. Primeiro, o maior impacto seria no sentido de maior peso, né? Então, o nosso quadrado maior é no estudo 2, e aqui, ó, olha o peso, né? 49,5%. Então, o maior peso, e também, né, ele deu estatisticamente significativo, né? Ele não passa pelo 1, ó, não passou pela linhazinha do 1. Então, a letra B também está incorreta. Letra C, o estudo 2 foi o mais questionável dos estudos usados. Estudo 2, né? Não tem nada de questionável, na verdade, ele não está mostrando aqui o intervalo de confiança, porque ele está dentro do quadradão, né? Então, não tem nada de questionável. Vamos ver as outras alternativas para ajudar. Letra D, o estudo 3, 5 e 6 foram estatisticamente significativos. Estudo 3, ó, passou pelo 1 aqui, né, pela linhazinha do 1, e olha o intervalo de confiança, ó, dá para ver aqui que passou pelo 1,11. Então, já estaria errado, mas vamos ver os outros. Ó, o 5, bem evidente que passou pelo 1, inclusive, ó, o limite superior do intervalo de confiança deu 2,91. E o estudo 6 também, olha ali, ó, tem o risquinho aqui, ó, o risquinho do intervalo de confiança passou pelo 1. Então, a nossa resposta, né, correta, sobrou a letra E. Então, apenas os estudos 1, 2 e 4 foram significativos estatisticamente. Então, vamos ver lá. Estudo 1 não passa pelo 1, intervalo de confiança também não passa pelo 1, fechou. Estudo 2, a gente já falou sobre ele, é estatisticamente significativo também, não passa pelo 1, não passa na nossa linhazinha. E o estudo 4, aqui, ó, também, né, não passa pelo 1, o risquinho do intervalo de confiança, e se a gente olhar o intervalo, também não passa pelo 1. Então, a resposta correta seria a letra E. Outro exemplo, nosso segundo e último exemplo de prova de residência da área de medicina preventiva, considerando uma revisão sistemática, analise o gráfico de floresta hipotético abaixo para responder à questão. Assinale um estudo que teve maior peso no resultado final da meta-análise. Então, esse é bem mais fácil que o outro, né? Apesar de ele não trazer tanta informação. Então, lembrando, qual que é o maior peso? É o que ofereceu a maior amostra, ou seja, o que tem o quadrado maior. Então, o nosso quadrado maior aqui é do estudo 1, né? Aqui em cima, ó, tem o quadrado maior. Ah, daí vocês podem estar me perguntando, né? Como assim? Ele não deu significativo, como é que ele vai ter o maior peso? Isso pode? Pode, porque ele não está perguntando se ele foi estatisticamente significativo ou não, e mesmo assim ele vai contribuir com maior peso, mesmo ele não dando estatisticamente significativo, porque justamente a meta-análise é juntar todas as amostras, né, todos os estudos iguais, para daí fazer, né, o resultado. E um resultado não significativo ou contra a intervenção, né, favorecendo o controle, como seria o caso aqui, se tivesse acontecido, também é um resultado da meta-análise. Então, sim, sempre o maior peso do estudo vai ser aquele que tiver o quadrado maior, né, a amostra maior, independente de ter dado um estudo estatisticamente significativo ou não, ou seja, mesmo o intervalo de confiança passando aqui pelo 1. Então é isso, pessoal, espero ter ajudado vocês.
a interpretar o Forest Plot. Vejo vocês nos próximos vídeos.